Bem, eu estou aqui para continuar a série começada pelo Caio na semana passada, onde nós estamos vendo a identidade de Jesus. E eu quero partir do mesmo ponto que ele começou na série, no início, na apresentação da série na semana passada. Pode passar o slide, por favor? Pode passar, por favor. Então, eu parto desse princípio aqui, de que o sinal é algo que nos aponta para alguma coisa, mas não é a coisa em si. É importante a gente pensar nisso, porque o Evangelho, ele vai revelando Cristo através de sinais, e a gente não pode se perder nos sinais. A gente não pode ficar olhando para os sinais como se o sinal fosse a lição a ser ensinada ou a ser aprendida. O sinal está apontando para algo que vem adiante. É como, por exemplo, no trânsito. Você vê lá a curva sinuosa à direita ou à esquerda, a curva não chegou, a curva está à frente. Então, quando nós olhamos para os milagres do Evangelho, os milagres apontam para aquilo que Jesus apontam para o sinal. Um outro slide, ele fala também sobre isso, né? O Paul Tripp, ele vai falar que o sinal ele tem um propósito muito importante. Ele destina-se a apontar-lhe a direção para a qual você deseja ir. Um sinal é algo importante, mas não é a coisa em si. Não deve ser o seu destino. Ele vai na mesma direção da frase anterior. Então, quando nós olhamos no Evangelho os milagres de Jesus, na verdade, os milagres, eles são uma manifestação divina sobre quem Jesus é, sobre a identidade de Jesus, sobre o caráter de Jesus. Vocês já começaram na semana passada a olhar e já viram Jesus, por exemplo, na multiplicação dos pães. E o grande objetivo ali era apontar para o fato de que Cristo, sim, Cristo é o pão da vida. Cristo é aquele que sacia a fome mais profunda do ser humano. Então, é dessa maneira que nós precisamos olhar e perceber os sinais nos evangelhos. E hoje nós vamos ver um cenário completamente diferente. Se lá nós vimos as pessoas sendo organizadas e os pães sendo multiplicados, agora nós vamos encontrar um cenário de noite, de escuridão, de fonte, de vento forte, de mar agitado, onde Jesus está aparentemente ausente. Então nós vamos mudar radicalmente o cenário. Por isso eu quero convidar você para a leitura do Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 21. O texto diz assim, está na apresentação, mas você pode consultar a sua Bíblia, é bom que seja assim. O texto diz que ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Esse milagre, o milagre em que Jesus caminha por sobre as águas, é um milagre que também aponta para a identidade de Jesus. Aponta para aquilo que de fato e de verdade Cristo é. Então, quando nós olhamos esse texto, nós aprendemos nesse texto ou através dele que a revelação da identidade de Cristo é suficiente
para transformar o caos em confiança. Esse é o ponto de partida. Essa é a grande mensagem do Evangelho e do texto separado para essa noite. Então, se você não se lembrar do que eu vou falar hoje à noite aqui, você não pode se esquecer desse princípio, de que nesse texto a revelação da identidade de Cristo é suficiente para transformar o caos em confiança. Se Cristo está presente na sua vida, se Cristo se faz presente na sua história, por mais caótica que a sua vida esteja, se Cristo está presente, esse caos, ele é de fato e de verdade transformado em confiança. Bem, mas vamos olhar para o texto de uma forma mais cuidadosa e mais detida. O texto começa nos versículos 16 a 19, falando do barco sem Jesus. É assim que o texto começa. O texto começa com os discípulos navegando mar adentro, só que Jesus não estava. Jesus havia sido deixado, né, na margem do mar da Galileia, e os discípulos estavam indo para a margem oposta. O texto diz isso, né, que ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e seguiram para a outra margem em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar se levantou, soprando um forte vento. A narrativa de João é uma narrativa muito econômica. João é econômico nas palavras e nas narrativas, mas mesmo sendo resumido, João é profundo. João é riquíssimo nos simbolismos que ele traz. Por exemplo, ele fala da noite. E a noite representa a ausência de luz no mundo. É quando a luz vai embora. É quando a luz do sol não nos alcança mais. É quando a escuridão ocupa todos os espaços. Então essa é a realidade dos discípulos. A noite os abraçou, a noite tomou conta. Eles não tinham mais a visibilidade do dia. Eles não tinham mais a tranquilidade do dia, a segurança do dia. É isso que nós nos sentimos, né? Muitas vezes nos sentimos mais seguros durante o dia do que à noite. Muitas pessoas se angustiam na medida em que a noite vai se aproximando. Então essa é a imagem que João está trazendo para nós quando ele coloca esse cenário no período da noite. Mas ele também fala de um mar agitado, ou seja, a força do caos é evocada nessa hora. A turbulência, o caos, a confusão. Na mentalidade judaica, o mar era o lugar dos perigos. Era onde os monstros se escondiam. Era um lugar onde só Deus podia dominar. Então, entrar no mar à noite era estar sujeito aos perigos da noite e aos perigos do mar. Então, se você olhar no Antigo Testamento já, você vai encontrar nos Salmos essa realidade de um mar agitado e tudo que se esconde por trás desse mar. Você encontra em Salmos, em Jó, várias dessas imagens judaicas relacionadas ao mar. Os discípulos, eles estão remando com esforço. E João nos dá um destaque muito especial de que Jesus não estava com eles. O esforço era todo deles. Eles estavam remando e Jesus não estava com eles. Quantas vezes na nossa jornada é assim que nós nos sentimos? Nos sentimos envoltos pelo caos, pelo perigo, remando, e a nossa sensação é de que Jesus não está no nosso barco. A noite parece não ter fim, e as circunstâncias da vida vão se voltando contra nós.
Parece que tudo vai dando errado. E a sensação que muitas vezes nós temos é que o Senhor se ausentou. O Senhor não está na minha vida, o Senhor não está na minha dinâmica familiar, o Senhor não está na minha história. Essa era a realidade externa dos discípulos, mas que representava muito bem a condição subjetiva e espiritual deles. O pastor Eugene Peterson, ele diz que o mundo exterior é apenas expressão de um mundo interior e espiritual. Então, o que a gente está vendo aqui de forma muito concreta, o barco, a noite, a tempestade, também representam a condição interna e espiritual dos discípulos. A mesma coisa na nossa própria vida. Se a vida está muito corrida, se a vida está muito confusa, se parece que tudo está indo contra nós, essa é a realidade externa, mas que também se reflete no nosso mundo interno e se reflete também na nossa fé, na nossa condição espiritual. O mar bravio, o mar encapelado que os discípulos enfrentam, é o reflexo do medo que agita o coração e a alma deles. Então existe uma relação muito próxima e muito íntima entre uma coisa e outra. É nesse ponto, irmãos e irmãs, que a narrativa atinge o clímax. O clímax da narrativa é uma figura misteriosa que caminha por sobre as águas. Imagine, já estavam tomados de medo. De repente olham no horizonte, no meio daquele mar bravio, e uma figura humana desconhecida vindo, caminhando por sobre as águas na direção deles. O texto nos diz que o medo os domina completamente, porque eles não reconhecem ser Jesus, aquela figura. Aquela figura simplesmente vem caminhando na direção do barco. Na experiência emocional e espiritual dos discípulos, a gente pode dizer que aquela figura estava caminhando em direção ao sofrimento deles. A imagem era de um fantasma. Se eu e você estivéssemos lá, nós diríamos isso, é um fantasma. Essa foi a percepção de Pedro em outro evangelho, ou dos discípulos em outro evangelho. Eles falaram, eles gritavam, é um fantasma, é uma ameaça, é algo desconhecido, é algo que está provocando medo em mim. Vem em direção ao meu sofrimento, mas parece que é mais um problema. Se não bastasse a noite, se não bastasse o mar bravio, se não bastasse o vento tempestuoso, agora vem esse fantasma na minha direção. É impressionante quando no meio do sofrimento, no meio da angústia, nós não temos uma percepção sobre o que é e o que não é. A gente olha assim e a gente não sabe se é a salvação ou se é mais um problema. Tudo isso porque Cristo até então não estava com eles no barco. Na percepção dos discípulos era o barco sem Jesus. Mas graças ao bom Deus a história continua. A história não para aí. E aí nós chegamos no outro momento do texto em que há uma revelação que acalma o coração. A partir de agora há uma revelação. Jesus, do meio do mar, ele diz, ele, porém, lhes disse, sou eu, não temas, sou eu. Bem, se nós compararmos esse relato com o relato dos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são os outros evangelhos, que se parecem mais do que o evangelho de João. Mas se compararmos com a narrativa de Mateus e com a narrativa de Marcos, Mateus capítulo 14 e Marcos capítulo 6, nós vamos ver que os outros evangelistas, eles trazem detalhes
que João não traz. Por exemplo, nos outros evangelhos, Pedro pede para andar sobre as águas. Se for o Senhor mesmo, diga para que eu ande por sobre as águas, para que eu vá ter contigo. Há ali uma dúvida da parte de João, porque o texto dos outros evangelhos diz que João, reparando na força do vento, começa a afundar. E aí os outros evangelhos também dizem que Jesus acalma o vento. Jesus acalma o vento. Então, nos outros evangelhos há um pouco mais de drama, hesitação. Há uma sugestão de um teste de fé da parte de Pedro. Em João, porque é o discípulo do amor, parece que tudo é mais sereno, é mais profundo. E sabe uma coisa que me chamou a atenção na narrativa desse texto aqui, do Evangelho de João, na perspectiva de João, é que aqui Jesus não acalma o mar físico, ou literalmente o mar. Jesus não acalma o mar. Jesus anda por sobre as águas, mas ele não acalma o mar. O vento continua forte. O texto não diz que a tempestade cessou. A única tempestade que é acalmada é a do coração dos discípulos. Os discípulos, sim, têm a sua tempestade interior acalmada. É interessante que Jesus, diante do medo dos discípulos, Jesus diz: sou eu. O termo grego é esse que aparece aí, ego eimi, sou eu sou. É a mesma expressão lá do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, 14, quando Moisés perguntou qual é o nome de Deus para que ele informasse para Faraó. Deus diz então para Moisés: diga para Faraó, o eu sou me enviou a vós outros. Se fosse em grego, o ego eimi, o eu sou. E Jesus usa essa mesma sentença para acalmar a tempestade do coração dos discípulos, dizendo: eu sou aquele que acalma a tempestade. O eu sou do Antigo Testamento está agora indo em direção a vocês. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que pisa sobre as ondas do mar, o Deus que domina o caos. O eu sou está vindo para socorrer vocês. Essa simples palavra, que parece que não tem complemento, eu sou, não há um complemento dessa frase, é suficiente para dissolver o terror do coração dos discípulos. Então, o que nós estamos vendo aqui, esse quadro pintado por João, é a representação da fé que eles estavam, naquele momento, desenvolvendo diante do Senhor. Uma fé que é alicerçada na manifestação do Senhor, uma fé que nos ensina. Teólogo Van Nuzer, é assim que fala, Caio? É favorito seu, né? Então, nada como falar um holandês fluente, né? Ele escreve que o drama da doutrina não tem nada a ver com fingir, mas tudo a ver com participar da missão de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, o que os discípulos estavam ali, naquele momento, fazendo era vivendo. Nós aprendemos com a vida real dos discípulos. Não há aqui uma teatralização nem de Jesus e muito menos dos discípulos. O que há aqui é a expressão da fé. É a fé sendo expressada e é a fé que nos ensina, a fé que nos mostra. Se você não é um homem, uma mulher do mar, se você nunca atravessar o mar da Galileia, mas quando você olha esse texto
você aprende que Jesus é aquele que caminha por sobre o caos. Se você nunca enfrentou o mar e a tempestade do mar, eu tenho certeza que você já enfrentou na sua vida tempestades e você sabe muito bem de quais eu estou falando, porque eu sei das tempestades que eu enfrentei também. Eu nunca atravessei um mar na minha vida, mas eu sei sobre o que esse texto está falando. Eu sei o que é sentir medo, eu sei o que é sentir angústia, o que é achar que tudo se acabou. E eu sei o que é, de repente, Jesus vindo em minha direção, dizendo: o eu sou está chegando, meu filho. O ego em mim está chegando. Mais alguns passos e eu estou com você no barco. No barco e na tempestade, nós somos convidados a viver a fé, a mesma fé dos discípulos. Nós somos convidados a vivenciar, a experimentar da fé. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. É o drama da salvação. Que não seja uma cerimônia apenas, que não seja mais uma vez apenas que eu vou participar da Santa Ceia, participo todos os meses, que não seja assim, mas que seja a expressão da fé. Quando eu pegar o pão e comer, que seja verdadeiro o meu ato de pegar o pão e comer, que eu entenda que eu estou recebendo nesse momento o amor do Senhor e o sacrifício dele. Da mesma forma, o cálice. E eu sou convidado também por esse drama, eu sou convidado a compartilhar dos sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário. Então, que nós entendamos exatamente o que o texto diz, quando os discípulos viveram essa situação. Eles viveram de verdade. E nós somos convidados também a viver de verdade a nossa vida cristã, a sermos cristãos de verdade, a não ficarmos apenas teatralizando a fé para as pessoas que nos veem, mas que a nossa vida seja a representação da presença de Cristo. A Santa Ceia manifesta a presença de Cristo. E que cada um de nós também manifeste a presença de Cristo nas nossas vidas. Quando nós sairmos daqui, quando formos para a nossa rotina, para o nosso trabalho, para a nossa família, que vivamos de verdade a fé. A expressão e a revelação de Cristo, eu sou, não é uma informação neutra, mas é um convite para nós entrarmos nesse drama da salvação, onde o medo perde poder diante da revelação da identidade de Cristo. O medo perde o seu poder quando Cristo diz: eu sou, ego em mim. Pastor Eugene Peterson também nos diz que Cristo caminhando por sobre o mar é, na verdade, um microcosmos da encarnação. É Cristo se encarnando, é Cristo entrando no nosso caos, na nossa confusão, na nossa turbulência, é Cristo vindo ao nosso encontro. A encarnação não é apenas um evento histórico, mas é, na verdade, a manifestação do encontro do Senhor com a sua criação, de uma forma ampla, geral, mas de uma forma pessoal, individual. Ele vem para se encontrar com você, ele vem para se encontrar comigo. Então, João nos ensina que não é necessário que a tempestade externa cesse quando a tempestade interna já foi vencida pela presença revelada de Cristo. Talvez os problemas não cessem na sua vida. A tempestade vai continuar,
A turbulência vai continuar por um pouco. Você vai ter que lidar um pouco com esse diagnóstico que você está recebendo. Você vai ter que lidar um pouco com o desemprego. Você vai ter que lidar um pouco com a falta de reservas. Você vai ter que viver um pouco essa tempestade. Mas a grande diferença é que Cristo se revelou. É que Cristo disse: eu sou. E eu estou aqui junto com vocês. Eu estou caminhando com vocês. Eu estou navegando com vocês. Então a fé, ela não exige que Deus mude as circunstâncias. A fé descansa na presença e na revelação de Cristo. É isso que a fé faz. Se Cristo está presente, a fé descansa. Um cântico antigo que a gente entoava diz que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mesmo que a tempestade continua, com Cristo no barco tudo vai muito bem. O último ato desse texto é quando os discípulos recebem Jesus no barco. Então é receber Jesus e chegar ao destino. O texto conclui da seguinte maneira: eles ficaram contentes por recebê-lo no barco, e logo o barco chegou para onde iam. É assim que o texto termina, na verdade. Então o texto termina com esse final feliz, vamos dizer assim, em que eles receberam Jesus. Eles não hesitaram, aqui eles não hesitam, eles não pedem sinais adicionais, eles não pedem que Jesus prove se de verdade ele era quem dizia ser, eles apenas acolhem aquele que se revelou, aquele que se mostrou, e imediatamente o barco chegou ao destino. Então, o milagre em João não é apenas andar por sobre as águas. Andar por sobre as águas já seria algo extraordinário. Mas em João, o verdadeiro milagre é quando Jesus está a bordo com os seus discípulos e a travessia se completa. O mar tempestuoso não foi barreira, o vento forte não impediu a chegada, apenas a presença de Cristo foi suficiente. Nós precisamos, irmãos e irmãs, captar o que João está querendo mostrar aqui. João está querendo mostrar para mim e para você de que o barco chega ao destino não porque o mar se acalmou, mas porque o centro da cena mudou com a presença de Jesus. A história muda com a presença de Jesus. Então não espere que o mar se acalme para você. Constate que Cristo de fato está presente, que Ele se faz presente. É isso que nós precisamos entender. Cristo está presente, o resto é detalhe. As coisas vão se ajeitar. O caos, em algum momento, vai ser organizado, como Deus faz todas as vezes que Ele encontra o caos. Mas eu preciso descansar na revelação de Cristo e na presença dEle na minha vida. Então nós precisamos desfocar o nosso olhar do problema, da dificuldade, do caos. Nós precisamos olhar de fato para o Senhor Jesus. Então não é o fim da tempestade que traz paz, mas a certeza de quem está conosco na tempestade. É esse o ponto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, talvez você esteja atravessando uma tempestade na sua vida. Talvez você esteja lidando com essa tempestade. Talvez você esteja remando contra o vento nas noites escuras, talvez no barco da sua família, no barco do trabalho, ou no barco da saúde, ou no barco da sua existência, da sua alma que parece à deriva.
O vento tem sido sentido por você como sendo um vento rijo. O mar, ele está empolado, muitas ondas contrárias. E muitas vezes nós clamamos: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, acalma a tempestade. Mas João está nos convidando a perceber, acima de tudo, a revelação do Senhor Jesus. O Senhor não precisa silenciar o vento, o Senhor não precisa necessariamente acalmar a tempestade. O que o Senhor precisa fazer é se identificar, é dizer: sou eu, não temas. E quando nós reconhecemos a voz do Senhor, o nosso coração descansa. E o nosso coração descansando, e o nosso coração em paz, então as tempestades lá fora, elas em breve, por si só, serão resolvidas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos entender o que o apóstolo João quis nos ensinar nesse texto no Evangelho. Então, se o Senhor está no barco, nenhuma tempestade pode nos impedir de chegar à outra margem. Que essa palavra fique bem fixada no seu coração ao longo dessa semana. Amém. Que Deus te abençoe.